Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Agora na capital são 6 em ponto, 6 horas da manhã. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de fevereiro, aqui na bancada da Notícia de Frente, Antero Paes de Barros e o professor, o imortal Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente abre o programa de hoje aqui, destacando aqui o portal Gazeta Digital. A informação aqui do Gazeta Digital sobre esta eleição ao Senado, a eleição suplementar ao Senado da República. E o destaque aqui é o seguinte: Leitão quer apoio de Bolsonaro e de Dória ao mesmo tempo. Pré-candidato pelo PSDB ao Senado Federal, na eleição suplementar que será realizada em abril, o ex-deputado federal Nilson Leitão disse que o seu partido faz parte do governo do presidente Jair Bolsonaro e que deseja receber o apoio do chefe da União no pleito. No entanto, seu partido é chefiado pelo governador de São Paulo, João Dória, que passou a ser persona não grata do presidente depois de mostrar o seu desejo de concorrer ao comando do Planalto em 2022. Não escondo os meus, disse Nilson Leitão sobre o apoio de João Dória em sua caminhada rumo ao Senado Federal. Professor, tem como isso? João Dória, Jair Bolsonaro, todo mundo apoiando Nilson Leitão, uma grande frente aí, é isso? Na verdade, Lúcio, de fato, o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, eles pretendem sim abrir brechas, abrir lacunas para disputar a presidência da República em 2022. Todos nós sabemos disso. Mas também é verdade que todos, se não todos, os candidatos ao Senado nesta vaga suplementar, ou na vaga deixada pela senadora Selva, todos eles apostam no apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na verdade, apostam no apoio do presidente não, mas dos eleitores que votaram no Jair Bolsonaro em 2018, que são mais de 57 milhões. Aliás, tem dois grupos votos aí, né, professor? Tem dois grupos aí nessa eleição aqui de Mato Grosso. Um grupo, né, brigando pelo apoio do Jair Bolsonaro. O outro grupo querendo que ele fique neutro. Na pior das hipóteses, que ele fique neutro. Porque, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro saiu das eleições de 2018 muito bem na fita. São mais de 57 milhões de votos, portanto, uma votação expressiva. Claro e evidente, todos nós sabemos isso, que grande parte desses eleitores não votaram nas propostas do Jair Bolsonaro, votaram contra o PT. Todos nós sabemos isso. Mas ninguém quer, nenhum dos candidatos quer confrontar com esse grupo de eleitor que, volta a insistir, é significativo. E faz bem, o Nilson Leitão está certo. Assim como qualquer um outro candidato que venha a atrair, a seduzir esses eleitores, eles estão certos também. Ainda que no discurso haja, no meio do caminho, contradição. Porque, veja, imaginemos que nós chegamos a 2022, Lúcio, dificilmente o Nilson Leitão, caso venha a ser eleito senador, apoiará a candidatura à reeleição do Jair Bolsonaro. Apoiará alguém do seu partido, evidentemente. Então, há contradição, porque já, para concluir, amigo, o discurso político, e não são minhas as palavras, mas eu as utilizo há muito tempo, o discurso político é um discurso de máscaras. Para que nós venhamos a entender todo discurso político, é necessário perceber o que está por trás de cada uma das palavras que dizem o discurso. Ou seja,
A gente não tem que ler o discurso de forma literal, mas o que está nas entrelinhas de cada um desses discursos. Essa é uma delas. Essa é uma questão que deveríamos pensar a respeito. É por aí, Antero? Olha, eu acho que o Nilson Leitão quer, assim, o apoio do presidente Bolsonaro, porque é evidente o presidente tem boa avaliação em Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro, aliás, eu diria que ele tem a maioria no Brasil inteiro, não é só em Mato Grosso. Eu acho que a avaliação positiva do presidente da República ainda é no Brasil inteiro. Ainda que tenha caído um pouco. É evidente que não tem os mesmos índices de quando da época da eleição. Mas em qualquer pesquisa presidencial que se faça, ele é francamente o favorito. Eu vejo que o único problema que pode ocorrer para a recandidatura de Jair Bolsonaro é, por acaso, se ele, e parece que ele não vai cometer isso, se ele cometer o não envio do Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal. Porque aí, e se o Moro for encantado pelo canto da serpente? Mas se o Moro não for para o Supremo, é evidente que o Moro vai se deixar seduzir. E podendo ser um candidato forte no enfrentamento ao presidente Jair Bolsonaro. Fora isso, não é Dória, não é o Witzel, não é ninguém, é alguém fora da política. Eu acredito muito mais na possibilidade do crescimento, não é que hoje ganharia do Bolsonaro, não, perderia hoje, mas de uma candidatura como a do Luciano Huck do que propriamente desses João Dória, o Witzel, né? E assim, eu não tenho essa convicção do professor Lorenberg que em 2022 o PSDB vai ter candidato a presidente. Eu acho que o enfraquecimento do PSDB é tão visível que pela primeira vez pode não ter candidato a presidente da República. Né? Porque se o Dória, lá em 2022, achar que é melhor continuar governando São Paulo para tentar mais tarde, 4 anos mais tarde, a candidatura a presidente, dificilmente o PSDB terá candidato a presidente da República. O PSDB migraria para uma força auxiliar. Por quê? Porque perdeu força, só isso. Como se o PT tiver inteligência, não vai nessa exclusividade de ter candidatura própria. Embora o PT nunca pense isso, né? O PT sempre acha que tem que ter candidato. A rigor mesmo, de todos os candidatos em Mato Grosso, quem que é contra o Jair Bolsonaro? A rigor mesmo é o barranco. É o barranco do PT, que vai ser candidato ao Senado e que, se eleger senador, vai votar contra o Bolsonaro. Os outros não. O próprio PSDB tem votado a pauta de reformas do presidente Jair Bolsonaro. Isso que o Nilson Leitão diz é verdade. Né? E tem outras pessoas que votam contra o presidente Jair Bolsonaro e depois dizem na rede que votaram a favor. Até porque a pauta, no caso aí do PSDB que você falou, até porque a pauta do governo, a pauta de reformas, é o que o PSDB sempre pregou. Pregou a vida inteira, exatamente. Então o PSDB vota em favor do presidente Jair Bolsonaro. E tem pessoas que votam, que juram que são Bolsonaro desde criancinha, que votaram contra o presidente. Se você olhar o Twitter também candidato ao Senado, Zé Medeiros. O Zé Medeiros está achando que o presidente fez muito bem em convocar esse ato, que é preciso pressionar o Congresso mesmo, que o Congresso quer é um absurdo, esse negócio do orçamento de 30 bilhões, etc. e tal. Eu mandei pesquisar ontem como votou José Medeiros, sabe como? Em favor dos 30 bilhões. Ele votou favorável a essa questão dos 30 bi para o Congresso Nacional. E aí põe no Twitter, olha, vamos esculhambar esses congressistas, o presidente tem razão. Contra ele próprio. Porque ele votou a favor dos 30 bi. Isso se enquadra perfeitamente nesse figurino que o senhor descreveu aí. Que o discurso quase sempre é um discurso de máscaras. Quer dizer, a máscara do discurso do José Medeiros olha, eu estou indignado com isso que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, querem tirar 30 bilhões
isso é um assalto. Não é isso o discurso do Medeiros? Ele votou a favor. Ele votou a favor. Pasmem, Eduardo Bolsonaro votou a favor. Eduardo Bolsonaro votou a favor com direito a discurso, dizendo o seguinte: olha, eu e o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair, quando deputado nesta casa, sempre apoiou isto. Parabéns, Rodrigo Maia. Votou a favor. E depois que soltou uma bomba de hidrogênio dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, então, está cheio de discurso de máscaras, como diz aí o professor Lorenberg, né? E agora, 6 horas e 11 minutos, vamos dar uma olhadinha aí como anda o trânsito aqui na capital. As imagens aí da Secretaria de Mobilidade Urbana. Nós temos aí as imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima, a Estrada do Moinho, ali próximo ao acesso ali à Avenida Brasília, no Jardim das Américas. Aí a Avenida Brasília, que dá acesso aí ao bairro Jardim das Américas, lá na região do Cochipó. E voltando a falar aqui mas antes dos candidatos ao Senado, vamos ao seu destaque, Antero. O primeiro destaque é que o Tribunal de Justiça aprovou ontem a criação de 9 vagas para desembargador do Tribunal de Justiça. Esse ajuste aí de mais 9 vagas, é preciso dizer que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai ter mais desembargadores para julgar os casos de Mato Grosso do que o STJ tem de ministros para julgar casos do Brasil inteiro. O STJ tem 30 ministros. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai passar a ter 33 desembargadores. É isso. E o seu destaque, professor Lorenberg? Lúcio e amigos telespectadores, o confronto entre governo federal e o Congresso Nacional está apenas começando em 2020. Nós teremos muito mais embates entre congressistas e governo e, particularmente, entre a bancada, a Frente Parlamentar Ambientalista, porque está previsto a discussão da medida provisória 901, da medida provisória 910 e do projeto de lei 191 ainda este ano. E a preocupação dos ambientalistas, a preocupação da chamada Frente Parlamentar é muito grande. É esse o tema do meu comentário. E a gente retoma aqui agora, destacando aí o seguinte: prescrição livra pré-candidato ao Senado em Mato Grosso de responder pela execução de 2 pessoas em São Paulo. É um caso já relativamente antigo, porque esses crimes ocorreram em 2004, lá no Guarujá. O ex-governador Júlio Campos era apontado pela Justiça como o mandante. O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou extinta a punibilidade do ex-senador Júlio Campos em relação a uma ação que ele respondia por duplo homicídio ocorrido em 2004. A decisão foi assinada no último dia 20 de fevereiro pelo juiz Cláudio Juliano, da primeira vara do Tribunal do Júri, lá de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Júlio Campos era acusado de participação nas mortes do geólogo Nicolau Ladislau Erwin Harali, assassinado em São Paulo em 20 de julho de 2004, e do empresário Antônio Ribeiro Filho, morto a tiros na cidade do Guarujá, litoral paulista, no dia 5 de agosto do mesmo ano. A defesa de Júlio Campos argumentou que o prazo prescricional devia ser reduzido pela metade, já que o ex-senador e ex-governador possui mais de 70 anos de idade, completados em dezembro de 2016, em conformidade com o artigo 115 do Código Penal. E aí, professor, essa informação aqui tem impacto nessa eleição? Eu tenho a impressão que não, Lúcio. Eu tenho a impressão que não.
Até porque se essa informação acontecesse, por exemplo, digamos, quase em meados do mês de março, talvez o impacto seria forte durante a campanha. Mas agora não. Mas março é depois de amanhã. Mas meados do mês de março. Sim. Meados do mês de março, na metade do mês de março. Agora, a princípio, eu diria que não tem impacto ou força suficiente, por exemplo, para deixar o ex-senador Júlio Campos em último lugar na disputa. Eu não diria isso. E para deixar em penúltimo? Olha, na verdade, a informação é negativa para o ex-senador Júlio Campos, o ex-governador, né? Porque, assim, embora a prescrição elimina o discurso de que ele pode ser acusado de mandante de assassinato, né? Se prescreveu, o tribunal não pôde chegar a uma conclusão. Quer dizer, não chegou a uma conclusão se ele era ou não o mandante do assassinato. Chegou à conclusão que ele respondia o processo como suspeito de mandante de assassinato. Agora, nunca é bom, né? Você ser suspeito de mandante de assassinato. Mas a decisão do tribunal é uma decisão técnica, é uma decisão que está na lei. O próprio advogado dele argumenta que pessoas com mais de 70 anos de idade têm a prescrição reduzida pela metade, o que significa dizer que isso está sendo apurado há 11 anos, porque o crime de assassinato, a prescrição dele é de 20 anos. Quando você mata alguém ou manda matar alguém, esse crime prescreve em 20 anos. Aí quando esse cidadão, que é o mandante ou que é o assassino, né, tem mais de 70 anos de idade, aí esse prazo para... O que é prescrição? O Estado juiz, que tem o direito de aplicar a punição, ele prescreveu o direito do Estado juiz punir. Prescreveu, acabou o direito do Estado juiz punir. Acabou, não pode mais mandar para a cadeia esse cidadão. Por quê? Porque tem um limite ali, prescreveu o direito. Tem mais de 10 anos que o caso está sendo apurado e não foi apurado pela Justiça. E foi o que o advogado pediu. Para que fosse reduzido aí pela metade o tempo da prescrição. De 20 para 10 anos. 20 para 10 anos. Como os assassinatos foram cometidos em 2004, está dentro do que o advogado pediu. Isso é uma questão de terras, de Aripuanã, não sei o quê. É um longo caso, só revisitando o processo, né? E o governador, mudando de assunto aqui, o governador Mauro Mendes está entrando, o governo do Estado, na realidade, né, no Supremo Tribunal Federal contra um veto dele que foi derrubado lá na Assembleia Legislativa. Foi ajuizada aí uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o artigo 58 da Lei Complementar Estadual 631 de 2019, que regulamentou o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. A lei foi sancionada pelo governador em julho do ano passado, mas com veto a esse dispositivo. De acordo com esse artigo, 43 empresas de diversos setores econômicos, sem razão jurídica plausível, terão seus termos de acordo prorrogados em detrimento de inúmeras outras indústrias estabelecidas aqui no Estado. Segundo o governador, a medida gera renúncia fiscal e pode causar prejuízos da ordem de 80 milhões. E os prejuízos, segundo Mauro Mendes, causariam repercussão negativa nas contas estaduais e comprometeriam o pagamento de despesas obrigatórias. E aí um outro argumento que o governo apresenta é a possibilidade de a administração estadual sofrer as pesadas sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, caso se mantenha o dispositivo questionado, Antero. É aquele episódio da cervejaria Petrópolis, né?
É a cervejaria Petrópolis que liderou a derrubada do veto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O veto foi derrubado, na minha avaliação, num equívoco da Assembleia. Eu sempre faço um parênteses aqui para ressaltar que a Assembleia ajudou e muito o governo de Mato Grosso. O próprio governador reconhece isso. A Assembleia apoiou todo o programa de ajuste e essa derrubada do veto, ela possibilita uma situação que traz desconformidade na administração pública do Estado. Não sei por que o governo não usou esse argumento. Por exemplo, com a lei apresentada pelo governador Mauro Mendes, acabou essa possibilidade de propina. Eu acho que há um avanço extraordinário por isso. Porque hoje, você é do setor calçadista, você vai fabricar calçado em Mato Grosso. Você entra no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e lá está qual que é a renúncia fiscal para o setor de fabricante de calçado. Você identifica a sua empresa, requer o incentivo e esse incentivo é concedido sem precisar ter contato com o secretário, com o governador, com o assessor, com isso, com aquilo. O incentivo está previsto em lei, uniformemente por cada cadeia produtiva. Isso traz o quê? Regra igual para todos. Com a derrubada do veto, fica uma regra desigual. Por exemplo, a Companhia Cervejaria Cuiabana, que virou Ambev, que é a mais antiga cervejaria de Mato Grosso, que fica aqui na Arquimedes Pereira Lima. Essa Companhia Cervejaria Cuiabana paga 50%, 60%, tem 60% de incentivo. A Cervejaria Petrópolis, porque conseguiu a derrubada do veto, ao invés de ter o incentivo derrubado para igual 60%, eles têm 95% de incentivo. E assim também com outras 41 empresas, que estabelecem desigualdade dessas 42 empresas com o resto do setor econômico de Mato Grosso. Então, o argumento juridicamente não deixa de ser válido. Além do que, o Poder Judiciário havia estabelecido o prazo para que os governos estaduais reinstituíssem os incentivos fiscais através de lei. Porque tem muitas delas aí amparadas em decisão judicial anterior a essa decisão do Supremo. E isso tudo vai ser discutido agora. E uma outra informação aqui, lá sobre o Tribunal de Contas do Estado, envolvendo também lá o governo Pedro Taques, né? Denúncia de corrupção durante o governo dele na Secretaria de Educação. Investigado por corrupção, Guilherme Maluf tem pedido para ser julgado no STJ, negado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. O ex-deputado estadual é investigado por corrupção passiva e formação de organização criminosa por desvio de dinheiro na Secretaria de Estado de Educação, um esquema descoberto durante a Operação Rêmora do Ministério Público Estadual. E aí o pedido, né, essa decisão aí, o pedido dele foi negado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Aí com essa decisão, professor, o processo do conselheiro do TCE continuará a ser julgado pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A decisão do Pleno, proferida nesta quinta-feira, nega os embargos declaratórios impostos pela defesa de Maluf, uma vez que em novembro de 2019, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia negado o mesmo pedido ao conselheiro. Quer dizer, ele só poderia ser julgado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, se esta acusação contra ele fosse feita com ele investido lá no cargo de conselheiro. É isso, né? Exatamente isso. Ele está pedindo para ser julgado pelo STJ. Como conselheiro, ele teria exatamente esse direito, mas a argumentação me parece forte quando indeferiu, quando rejeitou o pedido dele
Porque quando ele foi acusado de estar envolvido, veja, quando ele foi denunciado de estar envolvido naquele desvio lá na Secretaria de Educação, ele era deputado estadual. Então a argumentação do indeferimento me parece muito forte e plausível, a meu juízo. Eu vou ler aqui aspas para o desembargador Rondon Basil, que foi quem negou os embargos declaratórios. Ele já havia sido negado no mérito em novembro e agora reafirmado. Aspas para o desembargador. Outrossim ponderou-se que, embora o agravante embargante, no caso Guilherme Maluf, esteja investido desde 1º de março de 2019 no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e por isso tenha passado a deter prerrogativa funcional no Superior Tribunal de Justiça, nós temos no exposto no artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, os delitos atribuídos a ele teriam sido cometidos em período muito anterior à investidura nesse cargo, aponta o relator. Exatamente. Ou seja, é claro, igual beber água. Então ele vai ser julgado pela 7ª Vara Criminal. É um depoimento de um delator. O delator tem que apresentar provas e tal, e ele vai ter todo o amplo direito de defesa, né? E agora o nosso destaque aqui é para um assunto que assusta não só Mato Grosso, o Brasil, mas o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. O coronavírus, né? E aí os reflexos aí na área econômica no Brasil e no mundo todo são reflexos aí extremamente preocupantes. O dólar ontem bateu em 4,50, né? Mas segundo o ministro Paulo Guedes, tá bom. Empregado doméstico não vai viajar mais. Quem deve estar comemorando são os exportadores, né? Os exportadores estão... Alguém tem que ganhar na crise, né? Alguém tem que ganhar na crise. Mas, falando aqui de Mato Grosso, uma médica afirma, sintomas do homem que chegou da Itália são do coronavírus. A médica que acompanha o paciente com suspeita de coronavírus em Alto Taquari, a Denise Farias Prado, afirma que os sintomas do homem de 33 anos são, sim, os relatados nos casos de contaminação em diversos países. Apesar da Secretaria de Estado, diz aqui a reportagem da Secretaria de Estado de Saúde, tratar o caso como rumores, a médica aponta que todos os procedimentos indicados estão sendo seguidos à risca. Uma preocupação é a quantidade de pessoas com a qual o paciente teve contato, até porque, após se consultar, ainda acabou sofrendo um acidente e foi levado para o pronto-socorro. E aí esse paciente foi consultado pela doutora Adenice na tarde de quarta-feira e relatou que esteve em viagem ao norte da Itália. Uma informação que a gente já tinha divulgado ontem aqui no Notícia de Frente. Precisa a Secretaria do Estado de Saúde checar isso e trazer ou tranquilidade ou reafirmar a posição da América. Trazer a verdade à população. A população tem direito à informação verdadeira, né? Não é para alarmar a população, mas para tratar. Eu acho que a informação, a China, isso é um problema do regime comunista, né? A gente fica aqui admirando a China porque construiu um hospital em 10 dias. Mas, ao mesmo tempo, nada é melhor que a liberdade, né? Por isso que eu sou contra qualquer ataque à democracia, qualquer ataque à liberdade. Nada é melhor que a liberdade. Um dos problemas da China foi que a China, por seu regime fechado, por seu regime comunista, o problema aconteceu, eles mantiveram a informação em sigilo. Até quando eles liberaram a informação 20 dias depois. Isso é prática de regime totalitário, de regime comunista. A informação tem que circular livremente. Um dos males insuperáveis da questão do comunismo é essa falta de liberdade. Quer dizer, e tem que ter a liberdade de informação. Então, assim, a ciência, através da Secretaria de Saúde, tem que checar isso e informar a população. E tomar as providências necessárias que o caso requer. Eu acho que é fundamental isso. Inclusive, dá apoio, né? O município de Alto Taquari, qual que é a estrutura do município de Alto Taquari para cuidar disso?
E a Secretaria Estadual de Saúde, ela divulgou uma nota aí, por meio do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública, informando que está monitorando os rumores acerca de suspeitos de contaminação da doença em Mato Grosso. E destaca que imediatamente tem adotado os serviços de saúde local para esclarecimento e tomada de medidas. E aí, as orientações aqui que estão sendo passadas são as seguintes aí, né? Para tentar se prevenir em relação ao coronavírus. Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Utilizar lenço descartável para higiene pessoal, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença, evitar o contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Então, em linhas gerais, estas são aqui as orientações aí das autoridades da área de saúde aí preocupadas aí com o coronavírus. Eu acompanho os números, Lúcio. Nas últimas 24 horas, o número de suspeito no Brasil subiu e subiu muito. Calculava-se que tinha 100, 120, hoje já se tem a ideia de mais de 300 suspeitos. Isso em menos de 24 horas. Se repete aqui o que ocorre em outros países. Exatamente. Né? O número de suspeitos tem aumentado e aumentado bastante. Seguindo aqui, vamos falar agora dos presídios. Né? Para evitar superlotação nos presídios, Mato Grosso vai implantar a central de penas alternativas. E esse aí foi um dos assuntos discutidos ontem no Jornal do Meio-Dia com a presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Michele Marie. Vamos conferir aí alguns trechos da entrevista. Presidente, o que é essa central de penas alternativas? Como é que ela vai funcionar? Essa central de penas alternativas, né, pelo que foi divulgado, ela ainda vai ser implementada, vão ser feitos estudos para a implementação, mas é uma das melhores notícias que o Estado já deu em relação ao combate a realização do desencarceramento, né, que ocorre aí através da superlotação dos presídios. Essa central de penas alternativas, ela é aplicada para penas que ocorrem em crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, com penas que sejam praticadas até 4 anos, sem violência. Isso já não existe, presidente? Sim, já existe. Já existe. Já existe. O que é que vai mudar em relação o que a isso? muda é que eles pretendem fazer uma central. O governo pretende centralizar para aplicar efetivamente. O que ocorre, Lúcio, é que nós temos muitas leis no nosso país, mas não se estuda a aplicabilidade efetiva dessa legislação. Teria então uma espécie assim de protocolo para que as decisões elas sigam no mesmo Não rumo. só protocolo, mas eu acredito que a intenção do Estado é efetivamente ter um local onde as pessoas podem ali praticar um estudo, uma profissionalização e serem realmente úteis à sociedade. E isso impede exatamente a reincidência de determinados crimes. Quando se impede de um sujeito com uma pena pequena ir para um presídio, nós estamos retirando a possibilidade dele ser reincidente. Claro que ele deve ser útil à sociedade. Então, oportunizando um local que ele pode realmente ser útil, ter um trabalho, ter um estudo, ter uma profissionalização, isso é ideal para o desencarceramento. Agora, o que se questiona nesse caso aí da central de penas alternativas é se, a senhora colocou aí, da possibilidade de recuperação dessas pessoas que infringiram a lei. Agora, o que se pergunta é o seguinte, o poder público tem estrutura para isso? O que nós esperamos é que o poder público, ele efetivamente pratique o que lhe é obrigado. Ele tem as suas obrigações
e já passou da hora dele fazer efetivamente o que lhe é obrigado. Essa central, ela vem exatamente para realizar medidas que a própria legislação prevê. E sim, ele tem condições para isso. Porque a pena alternativa, ela ajuda a resolver um problema do governo, né? Diminuir a superlotação dos presídios, mas tem um outro lado nessa história, não é? Quando nós falamos em crime, em criminologia, em situações, todas as esferas são afetadas, a sociedade, o governo, né, através do Estado, porque o Estado é que detém o único poder, que é o poder punitivo. Apenas quem pode punir é o Estado. Só que o Estado também é responsável, em tese, a impedir que essas pessoas escolham praticar atos ilícitos. O problema no nosso país é que se preocupa muito com o pós-fato criminoso e não se preocupa com a prevenção. Essa forma da central de penas alternativas, embora ela seja aplicada somente a aplicação de uma pena, ou seja, depois do trânsito em julgado, né, da sentença ali que o sujeito vai estar sendo condenado, de certa forma ele também age na prevenção, porque evita a reincidência que é muito alta, infelizmente, no nosso país. E um outro problema é colocar esse cidadão aí que cometeu um crime aí, como a senhora colocou, de menor poder de potencial ofensivo. Menor Sim. potencial ofensivo lá dentro do presídio, né? Que como não tem recuperação, né? Na universidade do crime. Realmente, ingressar num presídio hoje é muito arriscado. É arriscado para o Estado, é arriscado para a sociedade. Nós sabemos que existem crimes e existem facções dentro do presídio. E essas facções, elas realmente formam o exército delas. Então, quando se evita que uma pessoa que praticou um ilícito de menor potencial ofensivo e não serem captadas por essas facções, é louvável essa iniciativa. Os presídios hoje são uma espécie assim de bomba relógio, não é? Prestes a explodir a qualquer momento. Exatamente. Na verdade, os presídios, eles têm sido, de alguma forma, no geral, mal administrados, com prática de torturas, de desrespeito ao ser humano. E aí eu quero deixar bem claro, quando a gente fala assim, a gente não está minimizando o ato praticado por determinado sujeito no crime, mas sim a previsão daquele sujeito de como ele vai sair de volta para a sociedade. Porque ele vai sair, Lúcio, uma hora de volta para a sociedade. E nós temos que cuidar da mente dele. Uma das situações que os legisladores deveriam prever e ser obrigatório é o tratamento psicológico dessas pessoas que praticam ilícito. Não é simplesmente fazer uma avaliação de exame criminológico para poder se ele tem direito à progressão, mas sim um acompanhamento psicológico e tentar fazer com que esse sujeito mude o pensamento dele. Se o Estado falhou, a família falhou, a religião falhou e ele foi retirado da sociedade, ele precisa entender que se ele continuar praticando crime, ele só vai ter duas situações ali para ele viver. Ou ele volta para o presídio ou ele vai ser morto. E o que a senhora cobra aí não acontece hoje. Não acontece. Infelizmente, esse acompanhamento não acontece. Porque a grande maioria sai de lá sem condições de voltar ao convívio com a sociedade. Sem condições emocionais, sem condições financeiras, sem condições qualquer de estar podendo ter uma profissão, porque normalmente muitas pessoas entram muito novas. Não é? Então, eles não têm realmente ali uma oportunidade de estar sendo útil. E aí vem o estigma. O sujeito ele sai com o estigma de presidiário e para ele conseguir uma oportunidade de trabalho já é bem maior do que aquele que já está aqui tentando correr atrás, já não está fácil hoje arrumar um trabalho digno, e aí quem sai com esse estigma tem muito menos oportunidade. Então vira uma bola de neve, é uma roda que não para de girar nunca, e nós não conseguimos achar efetivas soluções enquanto não houver prevenção e um tratamento adequado. E nós vamos agora aqui algumas mensagens dos telespectadores do A Notícia de Frente. A primeira mensagem aqui: bom dia, parabéns pelo programa inteligente. Antero, brilhante análise do discurso das máscaras. José Medeiros e o clã Bolsonaro. O caso COAF ainda não digerimos. É a opinião da Ângela, lá de Tangará da Serra. Bom dia, Notícia de Frente. Parabéns vocês todos aí. Não concordo com o professor Lorenberg, quando ele diz, chamou o senhor de Lindenberg, mas é Lorenberg. Quando ele diz que votamos em Bolsonaro para não votar no PT. Votamos em Bolsonaro, foi por mudança e estou contente com ele. Que fique bem claro que
que os legislativos não estão à altura do povo. Já o judiciário deixando claro que são deuses togados, é o Luiz Bernazzoli. Mas, professor Lorenberg, o telespectador aqui, na prática, só confirmou o que o senhor falou, não é? Só. Porque não votou no PT porque queria mudança. Por isso votou no Bolsonaro. A grande parte do eleitor, dos 57 milhões de eleitores, votaram no Bolsonaro para não votar no PT. Simples. E aí uma outra mensagem aqui, que é do Maurício Valcur, do bairro Poção. Bom dia, infelizmente no Brasil a farra continua e o Senado querendo embolsar mais dinheiro do povo. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aumentando seus salários com total apoio da Assembleia e o Judiciário de Mato Grosso aumentando seus desembargadores, que também recebem uma fortuna como salários. Infelizmente, esta pouca vergonha está longe de acabar em nosso país. Quem fala aí é o Maurício Valcur, do bairro Poção. Mais uma aqui. Bom dia. Demora demais. A justiça contra políticos corruptos vão para o Tribunal de Contas para ganhar foro privilegiado. Outros na delação premiada. O crime político compensa sim. Repetindo aqui o telespectador, o título aí de uma série de reportagens do Jornal A Gazeta, que lá no Jornal A Gazeta não era uma afirmação, né? Era uma pergunta. O crime compensa? E nós vamos aqui ao nosso primeiro intervalo comercial e a Notícia de Frente volta daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Mais uma mensagem aqui de um telespectador e coloca aqui um questionamento. Bom dia, só uma pergunta. Será mesmo que vai ter eleição para o Senado? Selma ainda tem recursos no STF? Duvido julgar todos os recursos em 2 meses. Se não tem um julgamento do recurso, não tem vaga. É o Wendel da Lixeira. É isso, Antero? Não. A última instância na Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Pode ter recurso ao STF? Pode. Mas, segundo a lei, não tem efeito suspensivo. Ou seja, ela pode recorrer ao STF, mas não significa dizer que tem efeito suspensivo. E o STF normalmente não analisa decisões de mérito do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Então, a última instância já passou. Tanto é que o Tribunal Superior Eleitoral mandou cumprir a decisão. Né? Então, eu acho que agora, no início de março, a Selma vai sair do Senado. Eu não tenho certeza se o Fávaro vai assumir. Né? Aliás, querendo ele está, não é, Antero? Não, querendo ele está, ter uma ordem equivocada do presidente do Supremo mandando ele assumir, eu acho que o Senado vai embarrear a posse do Fávaro. E de posse nós vamos falar também de possibilidade de cassação. É que nós vamos falar agora lá da Câmara Municipal de Cuiabá. E tem mais polêmica em torno do pedido de cassação do vereador Abílio Júnior. Inclusive, esta reportagem aqui, o Antero até levantou esse questionamento no A Notícia de Frente de ontem. É por conta lá do regimento interno da casa que está sendo questionado pelo vereador Diego Guimarães. O parlamento está em contagem regressiva para que a CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apresente o parecer no processo de cassação do vereador Abílio Júnior.
O relatório será apresentado ainda na próxima quarta-feira em reunião com a comissão e posteriormente ao plenário. Em torno do processo de cassação do vereador Abílio Júnior, para uma polêmica de cunho jurídico, é que o vereador Diego Guimarães alega que, de acordo com um decreto federal, não pode mais haver o processo de cassação, porque o prazo já teria expirado. De acordo com um decreto, o prazo seria de 90 dias e já passam mais de 119. Agora, existe um entendimento diferente por parte da Procuradoria da Casa. É o Código de Ética da Câmara Municipal, que é que regulamenta o procedimento dentro da Comissão de Ética, ele é silente com relação a prazo. Então, penso que não... Ele é silente, ele nada fala. Tá? O Código de Ética não fala nada com relação a prazos. Por isso, aplicando-se a súmula vinculante 46 e aplicando-se o Decreto-Lei 201, deve esse processo, decorrido o prazo de 90 dias, que já aconteceu, ele tem que ir para o arquivo. O relator da CCJ, o vereador Wilson Quero-Quero, determina que terá um parecer técnico e, se irregularidades forem apuradas pelos advogados, elas serão expostas no relatório. A análise da casa, a análise nossa, advogados do meu gabinete, que a gente tem confiança, a gente consulta também o Lilo, que é o presidente da CCJ, é advogado. Então, como eu disse, é um processo de cassação de um vereador, então não pode ser olhado como os outros processos, além de imparcialidade, mas muito criteriosamente. Diante do que expõe o vereador Diego Guimarães em torno do Decreto-Lei 201/67, que dispõe sobre o prazo para a conclusão do julgamento de processo de cassação de vereadores e prefeitos, o prazo teria esgotado, pois seria estabelecido em até 90 dias. Já teriam se passado 119, até a data de 25 de fevereiro de 2020. Diante desta análise, o vereador Abílio teria legalidade para ingressar na Justiça e suspender toda a ação de cassação, mas ele prefere aguardar o relatório da CCJ. Até o momento, a gente está na maior tranquilidade possível, esperando a situação que será apurada. E também estamos esperando para saber qual é o dia dessa possível votação, para a gente convocar a população para vir aqui ajudar a gente mais uma vez, dando uma força na Câmara Municipal. Foi importante o dia que a população veio e acredito que será muito importante se a população puder nos dar o apoio nessa nova data de votação. Cabe à defesa do vereador Abílio, no dia do julgamento, ele pode suscitar isso em plenário e também o vereador Abílio pode buscar uma medida judicial, já que a qualquer cidadão, vendo o que está acontecendo, qualquer ilegalidade ou tendo qualquer direito seu cerceado, ele pode buscar o respaldo do Poder Judiciário e dentro do Poder Judiciário eu tenho certeza que será dada aí uma decisão favorável ao vereador Abílio para trancar esse processo de cassação. A princípio, a Procuradoria da Casa defenderia o regimento interno e não a lei federal. A inteligente Procuradoria da Câmara Municipal, ela tem se posicionado da seguinte forma, de que a lei, o Código de Ética da Câmara Municipal vale mais do que a lei federal. E a inteligente Procuradoria da Câmara Municipal tem dado esse posicionamento. E a partir disso a gente acha, desculpa o sarcasmo, mas a partir disso a gente acha que a Câmara Municipal está totalmente equivocada na hierarquia das leis. Mas esse é o entendimento da Procuradoria e a gente vai esperar o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça para tomar o devido procedimento. Acredito, confio na Comissão de Justiça, esse parecer virá de forma imparcial, apontando as ilegalidades do processo que já aconteceram, algumas que não aconteceram lá atrás, e também o decurso do prazo de 90 dias, que já aconteceu também, e, na minha opinião, fere de morte esse processo, ele deve ser arquivado. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Bom, a bola agora então está com o vereador Wilson Quero-Quero, que é o relator. Com a comissão, né? Com a comissão, né? Com o vereador Lino Pinheiro também, que é o presidente da... Lino Pinheiro, que é o presidente da CCJ. Ele é primo do prefeito Emanuel Pinheiro, mas ele é um vereador independente. Ele não tem votado tudo com o prefeito Emanuel Pinheiro. Algumas coisas que ele considera favorável ao Cuiabá ele vota. E tem uma postura muito correta no parlamento, o Lino Pinheiro. O vereador Wilson Quero-Quero diz que vai fazer um relatório técnico, evidente que ele vai ouvir as ponderações tanto da Procuradoria da Casa como da defesa também do vereador Abílio Júnior e confrontar essas alegações com a legislação vigente. Eu tenho para mim o seguinte, que é assustador o fato do Abílio não querer se defender. Agora, né? Porque é exuberante o direito dele. Um fato. A Câmara tem que arquivar o processo. Agora, Eu li ontem aqui o artigo do Decreto-Lei 201.
A Câmara tem que arquivar o processo. O regimento interno da Câmara não pode sobrepor ao decreto federal, ao decreto-lei 201. Isso não existe na hierarquia das leis. Quer dizer, ainda que esteja isso presente do regimento interno da Câmara, do regimento da comissão não tem, segundo o vereador Diego. Então, eu acho que o Abílio não pode ser mais cassado, embora possa ser reaberto o processo pelo mesmo caso. Aí ele terá mais 90 dias para se defender. E uma declaração interessante do vereador Wilson Quero, que é o relator lá da Comissão de Constituição e Justiça. Ele diz também o seguinte: olha, quando ele afirma que vai produzir um relatório técnico, ele falou assim: olha, eu vou ouvir os advogados do meu gabinete. Tá certo. Não. Ele não, a assessoria dele, né? Ele vai confiar na assessoria dele pessoal. A assessoria pessoal dele. Né? Exatamente. Professor Lorenberg, vamos aí ao seu destaque de hoje. Vamos, Lúcio Antero e amigo telespectador. O embate entre o governo e o Congresso Nacional vai continuar muito forte, principalmente numa parte do Congresso que é a Frente Parlamentar Ambientalista. De acordo com essa frente parlamentar ambientalista e os ambientalistas de uma maneira geral, o governo irá investir, de acordo com eles, irá investir pesado na aprovação de medidas consideradas nocivas ao meio ambiente. E aí nós temos, por exemplo, a medida provisória 901 de 2019, que em linhas gerais transfere terras da União para o Amapá e Roraima. Na prática, de acordo com os ambientalistas, aqui vão excluir, veja, essa medida vai excluir 4.745 hectares, excluir exatamente para abrir áreas para a mineração. Exclui-se daquela lei do meio ambiente e deixa livremente isso aqui. Esse é um ponto que parece importante para a nossa reflexão. A matéria também, a mesma medida provisória, também altera o Código Florestal, o que pode gerar, e aí é preocupante, o que pode gerar um efeito cascata, que segundo o Instituto Socioambiental, abrirá um precedente que pode levar ao aumento de 30% do desmatamento na Amazônia. Uma outra medida, a medida provisória 910 de 2019, flexibiliza as regras de regularização fundiária, alcançando aqui até 15 módulos. Nós não podemos perder de vista, pela lei vigente, é até 4 módulos. Agora pode alcançar até 15 módulos com a medida provisória de 910, o que dá aqui um total de 1.500 hectares. A lei de 2008 fala apenas em 4 módulos. Uma outra, que não é medida provisória, mas é um projeto de lei, 191 de 2020, permite a mineração e geração de energia em terras indígenas. O projeto prevê ainda, esse mesmo projeto, prevê ainda que a exploração das terras poderá acontecer contra a vontade, os desejos e os anseios dos povos afetados. Isso significa dizer, amigos, que nós vamos ter um embate jurídico, um embate ideológico, um embate muito bom no Congresso Nacional. Mas também é interessante que todos nós, independentemente se amamos ou não o meio ambiente,
se quisermos ou não a preservação do meio ambiente, também estejamos atentos a esta discussão. Porque todos nós sabemos que existem parlamentares com interesse em mineração, existem governadores com interesse em mineração, e esses interesses não é da coletividade. O senhor está falando de onde? De Mato Grosso? Não, estou falando do Brasil de todo. forma geral. Sim. Existe parlamentar federal que tem interesse, sim, na mineração em terras indígenas. Então, nós sabemos isso. Existem governadores que, sim, que têm interesse na mineração em terras indígenas. Então, é por isso que o conjunto da sociedade precisa estar atenta e acompanhar toda essa discussão, para que depois, Lúcio, lá na frente, não venhamos a dizer, ora, nós, ao invés de avançar do ponto de vista de preservar o meio ambiente, nós regredimos e regredimos significativamente. Então é bom que todos nós acompanhemos e cobremos, mas cobremos mesmo dos nossos representantes no Congresso Nacional que faça uma discussão necessária e importante para todos nós. E que cada um de nós, eleitor comum, não fique levado à ilusão, à fantasia. Mas tenhamos a clareza do que está sendo feito, de fato, para o bem do Estado e para o bem da sociedade. Bem de meia dúzia de pessoas não é a mesma coisa que um bem para o Estado e para a sociedade. Tudo isso tem que ficar claro. Olha, professor, na verdade é o seguinte, o senhor deixou de citar aí, na minha opinião, a essência dessa medida provisória. Essa medida provisória, há até alguns estados que têm interesse nisso, eu concordo, tem algumas cidades que têm interesse nisso, eu concordo, tem algumas empresas que têm interesse nisso, eu concordo, mas eu acho que isso está sendo tomado porque tem países importantes, como os Estados Unidos, por exemplo, que têm interesse nisso. Isso foi combinado com o Donald Trump, para atender as grandes Exatamente. mineradoras americanas. Pior que os americanos que nos querem comprar, são os brasileiros que nos querem vender. Verdade. É muito pior que os americanos que nos querem comprar, são os brasileiros que nos querem vender. Eu quero só trazer aqui um raciocínio. Mato Grosso é ou não um estado rico na área mineral? Mato Grosso tem ouro bastante? Tem. Poconé tem ouro bastante? Tem. Livramento tem ouro bastante? Tem. Tem pedras preciosas em Juína? Tem. Tem diamante em Aripuanã? Tem. Tem pedras preciosas em Aripuanã? Tem. Tem minério em Aripuanã? Tem. Tem em Nova Lacerda? Tem. Tem em Ponte de Lacerda? Tem. Mato Grosso tem uma riqueza mineral extraordinária. O que o povo ganha com isso? O que o povo brasileiro ganha com isso? Se uma empresa americana for lá para explorar a Amazônia, o que o Brasil vai ganhar com isso? Quanto que é, o que isso ajuda a educação, a saúde do Brasil? Poconé é hoje uma buracolândia ao redor de Poconé. E assim, o povo de Poconé está mais rico? Ou alguns, pouquíssimos empresários estão mais ricos? Quanto que o estado de Mato Grosso recebe dessa mineração? A gente tem que discutir isso. Porque o que o senhor está dizendo aqui, a gente tem que recuperar a capacidade da indignação. Eu fico assustado porque, na minha opinião, as Forças Armadas são nacionalistas. Elas defendem o Brasil. Isso aí é uma destruição do patrimônio nacional. O que o senhor está anunciando aí, o senhor leu a medida provisória, eu não li, é a possibilidade do desmatamento de 30% da Amazônia brasileira. São 30% de eliminação dos rios aéreos. É menos chuva no Brasil inteiro. A troco de quê? A troco de quê? Com qual discussão? Qual cientista que está sendo ouvido? Através de uma medida provisória do presidente da República. É tão urgente assim destruir a Amazônia? Olha, isso mostra que nós não temos partidos, que nós não temos uma discussão ambientalista correta e que nós não temos uma discussão sequer econômica correta. Os Estados Unidos sabem o que fazem com a mineração. Nós não sabemos o que fazemos com a nossa riqueza mineral.
Nós apenas estamos autorizando a destruição das nossas terras e das nossas riquezas, sem nenhum benefício ao povo brasileiro. A gente precisa entrar nesse debate. Essa que é a minha avaliação. E agora são 7h01 e nós vamos aqui a mais um intervalo no Notícia de Frente e voltamos daqui a pouquinho. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta sexta-feira e vamos aqui a algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Não é o crime que compensa, é o criminoso que dá recompensa para os que vão julgar, que são seus cúmplices. É o Souza, do Residencial São Carlos. E aí eu tenho aqui mais uma mensagem aqui, vamos nela aqui. A informação aqui, contas do governo registram o melhor janeiro em 24 anos, com um superávit primário de 44 bilhões. É o melhor resultado já registrado pelo Tesouro desde 1997. Estamos fazendo o dever de casa e continuaremos. E aí o telespectador cita aqui que a fonte dele é o Tesouro Nacional. Está aí porque os eleitores votaram no Bolsonaro. Lê para o processo no governador. Bolsonaro não tem roubalheira. Aí é a opinião do... Não, ele fala ler para o professor. Ah, para o professor? Professor Ah, tá, ele corrigiu aqui embaixo, é que tinha que ler para o processo. Depois ele enviou novamente a mensagem. Quem usa barba é do PT. Pronto. Professor, o telespectador está achando isso. Antero, vamos então aí ao seu destaque de hoje. Olha, meu destaque é o seguinte, meu destaque é a principal matéria do jornal A Gazeta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou a criação de 9 vagas para desembargador. Serão, dessas 9 vagas, serão 7 vagas para os juízes de carreira. Desses juízes de carreira, são 2 vagas por merecimento, aliás, por antiguidade, 2 vagas e 5 vagas por merecimento. Aí tem uma série de juízes que preenchem os requisitos da antiguidade. Maria Aparecida Ferreira, eu não vou ler, Flávia Catarina, Maria Aparecida, Jorge Luiz Tadeu e Sebastião de Arruda Almeida. Desses 4, provavelmente 2. E por merecimento tem uma série de juízes que podem ser promovidos também. Serão 2 vagas para o 5º Constitucional. Uma para o Ministério Público, tem 10 procuradores disputando a vaga. Uma indicação será feita pelo Ministério Público. O Ministério Público aqui escolhe 3 pessoas e manda para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça encaminha para o governo e o governo decide. A OAB, também pelo 5º Constitucional, a OAB escolhe 3 pessoas, aí escolhe 6 a OAB, aí vai para o Tribunal de Justiça, que escolhe 3, aí vai para o governador decidir qual que é a vaga da Ordem dos Advogados do Brasil. Esses 9 desembargadores, segundo a avaliação do Tribunal de Justiça, eles custarão 20 milhões por ano. Então, saiu um número aqui esperado do Tribunal de Justiça. É um custo de mais 20 milhões por ano. Cada desembargador contará, no mínimo, diz o Tribunal de Justiça, com 11 servidores, entre chefes de gabinete, técnicos judiciários, analistas judiciários, assistentes e assessores de gabinete lotados em cargos comissionados, CNS
e em funções de confiança, FCS. Então, são esses os novos custos do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai consumir mais 20 milhões por ano e parece que esse recurso já foi acertado. Agora a gente começa a entender por que é que o Tribunal de Justiça teve aumento de duodécimo. O Tribunal de Justiça aumentou o duodécimo para que pudesse fazer isso. O Tribunal de Justiça, justiça seja feita, ele é um tribunal célere, né? Agora, com 33 desembargadores, ele deve continuar mais célere ainda. Só que assim, será que a necessidade da prestação jurisdicional não seria melhor para o Estado de Mato Grosso, para o Poder Judiciário, gastar esse dinheiro na primeira instância? Dotando alguns municípios, algumas varas com juiz, que tem varas aí que não tem juiz nenhum, que tem juiz respondendo por 2 ou 3 varas no estado inteiro. Eu creio que isso obrigará o Tribunal de Justiça a realizar concurso também para juiz, porque não tem cabimento você ter uma superestrutura aqui no Tribunal de Justiça e não ter o concurso de juiz. Mas isso foi aprovado pelo Pleno. Teve gente que era a favor de que não precisava aumentar tanto assim o número de desembargadores, mas por maioria ficou aprovado o aumento de 9 vagas. Então teremos 33 desembargadores, quando o Superior Tribunal de Justiça tem 30 ministros para julgar o Brasil inteiro. E nós teremos 33 desembargadores para a melhor prestação jurisdicional pelo Estado de Mato Grosso. Tomara que isso torne a justiça mais célere, né? Já que é inevitável, vamos torcer para que agora ocorra um efeito positivo. E aí agora, do governo do Estado, lá do Tribunal de Justiça, da criação de novas vagas, uma notícia aqui em relação à Prefeitura de Cuiabá. A União teria reconhecido a melhoria nas contas de Cuiabá e aí a capital poderia ampliar os investimentos. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou no Instagram dele que a Secretaria do Tesouro Nacional elevou a capacidade de pagamento do município. De acordo com ele, Cuiabá recebeu nota A nos indicadores de liquidez e endividamento e subiu da nota C para B em poupança corrente. E aí ele coloca que esses indicadores são rigorosamente avaliados pelos técnicos do Tesouro Nacional e desmentem as inúmeras fake news e mentiras que muitas pessoas tentaram propagar sobre as finanças do município. Aí o prefeito também coloca que, abre aspas, mentira tem pernas curtas, não sou eu quem está falando isso, nem minha equipe, são os técnicos do Tesouro Nacional, do governo federal, que anualmente analisam de forma rigorosa, criteriosa, extremamente rígida a gestão fiscal responsável dos gestores das cidades e dos estados brasileiros, diz o prefeito Emanuel Pinheiro. Por que ele tem tanta dificuldade assim de trabalhar com a verdade, hein? Porque Cuiabá caiu de B para C com uma decisão da Secretaria do Tesouro Nacional. E caiu da posição 400 para mais de 2.400. Cuiabá estava em 300 e poucos, 400, entre os mais de 5 mil municípios brasileiros. E caiu a avaliação fiscal de Cuiabá para mais de 2.400. Quer dizer, Cuiabá estava entre as 400 melhores. Hoje ele aparece no número de 2.400, no índice do Firjan. Quer dizer, por que é que tem dificuldade de trabalhar com a verdade? O Emanuel podia ter dito o seguinte, olha, nós já conseguimos recuperar um pouco. Conseguimos recuperar segundo o Tesouro Nacional, né? Mas é esse mesmo Tesouro Nacional que falou que eles tinham caído para C. O mesmo que ele está comemorando agora de voltar para B, é a mesma instituição que falou que... Então a fake news é do Tesouro Nacional, né?
E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta sexta-feira. Muito obrigado, professor Lonenberg, obrigado, Antero Paz de Barros, e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Nós encerramos essa edição aqui com as imagens aí do trânsito de Cuiabá pelas câmeras da CEMOB. Aí as imagens aí da Avenida Miguel Sutil, na rotatória ali do Centro de Eventos do Pantanal. Um ótimo final de semana e um bom dia a todos.